Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta com os nossos vídeos, tá? E nós vamos para Romanos capítulo 3, porque nós estamos aqui, na verdade, finalizando toda a argumentação do apóstolo Paulo, que começou lá no versículo 18 de Romanos 1, onde Paulo levanta um tema. Ele está falando da ira de Deus. Paulo escreve essa carta e quando ele inicia a carta e que ele vai estabelecer o tema da carta, que ele vai falar, ele vai, ele vai ensinar basicamente a respeito da justiça de Deus, da justificação pela fé. Então ele lança o texto base lá em Romanos 1,16, né? 16 e 17, mas antes de falar da justiça de Deus propriamente dita, isso vai começar no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando aqui. Ele gasta um bom tempo, eu diria, ele gasta praticamente 3 capítulos inteiros para mostrar por que o homem precisa dessa justiça de Deus. Eu já falei tantas vezes isso que eu não vou repetir aqui, tá? Essa questão, porque eu já venho dizendo isso há muito tempo nos vídeos que eu venho gravando. Porque, de fato, queridos, a intenção de Paulo é mostrar a situação do homem, tá? E aqui, nesses versículos que nós vamos ler aqui, ele sintetiza tudo aquilo que ele disse a respeito do homem debaixo da ira de Deus, do gentio e do judeu. Olha o versículo, capítulo 3 de Romanos, versículo 10, 11 e 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa seção que começa no versículo 10, tá, queridos? Ela vai até o versículo 18, onde Paulo coloca a situação do homem diante de Deus, né? Ele sintetiza tudo aquilo que ele disse a respeito do homem em relação a Deus, em relação ao homem estar debaixo da ira de Deus. É algo interessante, muito curioso a maneira como Paulo organiza aqui. Nós já falamos em vídeos anteriores que isso aqui foi muito bem elaborado, foi muito bem planejado, né? Se você pegar o texto, a divisão do texto, versículo 10 ao 12, nós temos ali uma descrição e uma avaliação geral do homem em pecado. Depois, né, depois dos versículos 13 até o 17, nós temos ali a situação do homem, querido, as manifestações do pecado desse homem, né? Como é que elas se manifestam, na verdade. E por último, ele explica o porquê do homem agir dessa forma. E a resposta de Paulo é porque não há temor de Deus no coração do homem. Então nós temos aqui algo que é simplesmente assim, ao mesmo tempo que é fascinante do ponto de vista, né, do ponto de vista literário e do ponto de vista, querido, da argumentação. Aquilo que Paulo faz, ele mostra a situação do gentio, depois ele mostra a situação do judeu, e aí ele vem finalizar juntando tudo isso, né? Sintetizando tudo isso. Alguém já até disse aqui, eu citei na última gravação que eu fiz aqui, que parece que Paulo está repetindo aqui o versículo 18 do capítulo 1, quando ele coloca a situação geral do homem, de que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, né? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então ele sintetiza a realidade do ser humano longe de Deus, longe de Deus. E eu queria convidar você para a gente olhar mais de perto essas citações aqui. É um apanhado de algumas citações do Velho Testamento que Paulo coloca aqui para nós, organizado, para mostrar a realidade do homem debaixo da ira de Deus. Então ele começa dizendo o seguinte, olha, não há justo nenhum sequer. E eu quero convidar você exatamente para a gente dar uma olhada nesse texto um pouquinho mais de perto e tentar extrair daqui, e na verdade não é nem extrair a princípio, é entender o que Paulo diz aqui para nós. E acho que essa é a parte mais importante que nós temos a fazer aqui, é entender as palavras de Paulo, né? O que ele quer dizer quando ele diz, olha, não há justo nenhum sequer? A gente já precisa entender isso. E a primeira coisa que eu tenho para colocar diante de ti é o seguinte, olha, o que Paulo está dizendo é que não há ninguém justo diante de Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos encarar. Aos olhos de Deus, não há ninguém justo, tá? Bom, e já que eu falei que não há nenhum justo diante de Deus,
a gente precisa, então, entender o que significa justo, né? Precisamos definir aqui um conceito ou alguns conceitos para tentar explicar melhor o que Paulo quer dizer. Então vamos lá, eu quero convidar você exatamente para isso, tá bom? A gente vai traçar aqui alguns conceitos e ver se a gente consegue perceber aquilo que o apóstolo está ensinando. Então, ser justo significa ser íntegro no pensamento e na vida. Basicamente, eu estou dizendo que ser justo tem a ideia de eu ser justo tanto com as minhas ações, com as minhas atitudes, quanto com o meu pensar. Ações e pensamentos, né? Eu tenho que ser justo dessa forma. Significa que a pessoa não tem nenhuma culpa com relação a Deus, ou seja, ela não peca contra Deus, mas também significa que ela não tem, querido, nenhuma culpa com relação aos seus semelhantes, ou seja, o justo é alguém que não peca contra Deus, mas também é alguém que não peca contra o seu próximo. Isso é ser justo. Ser justo não é apenas ser bom, ser virtuoso ou ser respeitável. Você quer um exemplo do que eu estou falando de ser justo? Vou te dar um texto bíblico aqui, Mateus 22, aqui, do 36 até o 39. Apenas aquilo que nos interessa, né? O que é ser justo? É amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento. E amar o próximo como você ama a si mesmo. Isso é o que significa ser justo, tá bom? Esse é o conceito de ser justo. Quando Paulo diz não há justo nenhum sequer, ele está dizendo não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que ame o próximo como deveria. Não há ninguém que nunca peque contra Deus, não há ninguém que nunca peque contra o seu semelhante. É disso que ele está falando, tá bom, queridos? Bom, estabelecido o conceito aqui, então, de justo, né? Vamos aqui olhar a palavra justiça, né? Porque justiça é o que se espera de alguém que é justo. E justiça aqui, querido, é viver em perfeita conformidade com a lei de Deus e fazer o que Deus deseja que o homem faça. Isso é justiça. É você atender às demandas de Deus. Pense aí nos 10 mandamentos, pense aí nos mandamentos do Novo Testamento, de amar ao próximo, de viver uma vida de oração, de amar a palavra, de fazer discípulos. Pense no de honrar pai, mas pense em todos os mandamentos da lei de Deus, todos os mandamentos das Escrituras. Quando nós obedecemos a esses mandamentos, nós estamos agindo com justiça, tá? É isso que se espera de um justo, que ele obedeça a Deus na sua totalidade. Bom, queridos, se a gente não compreende isso, tá bom? Se a gente não entende isso, o que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, fica meio complicado da gente entender o conceito de justo. Até porque, na verdade, algumas pessoas se consideram justas, porque geralmente elas não levam em consideração a relação com Deus, porque elas são boas pessoas, fazem algum tipo de caridade, entendeu? Então elas fazem alguma coisa, alguma benevolência a alguém, aí elas acham que são boas, elas acham que são justas, na verdade. Então a gente diz assim uma coisa interessante, né? Que depois que Adão pecou, depois da queda de Adão, nunca mais houve um justo nenhum sequer. Todo homem que nasce nesse mundo, ele já nasce nessa situação de pecado. Ele já nasce sentenciado, condenado, entendeu? Ele já nasce em pecado. Então, ser justo é isso, de maneira muito simples. Não há justo nenhum sequer. Não há quem ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. E não há quem ame o seu semelhante como a si mesmo. Não há quem pratique toda a vontade de Deus para a sua vida. O homem, mesmo os cristãos, mesmo aqueles que creem em Deus, que foram regenerados, que nasceram de novo, até esses não conseguem amar a Deus nessa dimensão exigida por Deus. Não há justo nenhum sequer. Tá ok, queridos? Essa é a reflexão que nós temos nesse comecinho de texto. Nós vamos olhar esse texto de maneira um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais de perto, tentando entender aquilo que o Paulo vem ensinando aqui. Essa é a conclusão de que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, tanto os judeus
como os gentios estão debaixo da ira de Deus, e ele fecha toda essa argumentação de que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, dizendo, não há justo nenhum sequer, ok? Deus abençoe vocês.